a gente vai continuar a lição, né, do fruto do Espírito, né? O André falou do amor, já falou do amor semana passada, deu uma introdução, né, e falou do amor, e a gente vai continuar falando mais três partes, né, três partes do fruto, né? Porque o fruto é um só. É o que a gente vai ter que deixar o Espírito Santo construir na nossa vida. A gente tem que produzir esse fruto. É como se nós fôssemos uma árvore plantada por Deus e a gente tem que frutificar. Esse fruto tem que nascer na nossa vida e esse fruto, ele é um fruto perfeito e completo. Ele tem que ter todas essas qualidades para que você possa dizer, ou não sei se você possa dizer ou se as pessoas possam dizer, esse parece um Cristo. Até o ponto das pessoas olharem você e não saber se é você ou se é outra pessoa, né? Se é Cristo. Então ele está nessa caminhada, né? Ele está nessa caminhada. Eu estava me perguntando, orando a Deus, conversando com Deus, eu estava perguntando qual é a impressão que as pessoas têm quando elas me veem. Eu estava questionando, preparando esse estudo, eu estava questionando se as pessoas têm que ver Cristo em mim, qual é a impressão que a minha família tem quando ela me vê? Quando ela vê as minhas ações, as minhas atitudes, o que eu faço. Será que ela olha para mim e fala, não, esse é um homem de Deus? Essa é uma mulher de Deus? Esse realmente é crente em Cristo? Então a gente tem que ter esses questionamentos para que a gente possa deixar que o Espírito Santo vá transformando a nossa vida todos os dias, que é um processo, para que a gente consiga chegar à semelhança de Cristo, que é o desejo de Deus. Né? Esse é um desejo, não é pretensão nossa. Eu não estou falando, eu estou querendo me assemelhar a Cristo, tu está se achando. Não, a palavra diz isso. Deus diz isso. Então, se Ele diz, é porque Ele vai fazer. Eu não estou confiando na minha. Porque tem gente que acha que Ele melhora a si mesmo. Tem religiões que acham que você vai se melhorando. Eu consigo me melhorar. Não, você não consegue. Você sozinho não consegue se melhorar. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. É Ele que vai fazer esses processos. Ele que vai te convencer quando você estiver fora da casinha. Ele vai dizer menos, calma, ansiedade, ansioso. Ele é que vai, é o nosso conselheiro. Ele vai nos aconselhando e vai nos colocando de volta para o caminho de Deus. Esses processos são feitos pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que a gente não pode extinguir o Espírito Santo. A gente não pode apagar a ação do Espírito Santo em nós. Porque é justamente dele que nós dependemos. Então, se você não aceitar esse processo, se você não vou nem deixar, porque a gente tem maneira de falar assim, não deixar o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse, a gente pudesse mandar nele, não deixa, não faz, não. Mas ele vai fazer esses processos em nós e a gente tem que estar sujeito a ele. Tem um versículo que as pessoas usam pela metade, que é resistir o diabo e ele for tirar de vós, né? Mas esquece o começo do versículo, que fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. O diabo não fugirá de você, se você não se sujeitar a Deus primeiro. Então, se você não obedece nem a Deus, como é que o diabo vai fugir de você? Não, ele vai dar o braço para você e vai dançar quadrilha. Porque não adianta. É só se você se sujeitar primeiro a Deus. Então, você em obediência. Eu estava vendo não sei se falou, não sei se foi o Hernandes Dias Lopes, se foi o Nicodemus, que disse que não dá para pensar em evangelho sem obediência. Você não pode dizer eu sou cristão e você é um desobediente. Não dá. Porque a partir do momento que você se converte, você entende que você tem que obedecer a um Deus. Agora você não vai fazer mais com a força do teu braço, nem do teu jeito, nem da tua maneira. Agora você vai perguntar, em meu lugar, o que Cristo faria? Tem até um livro, acho assim, né? Por ser uma pregação, né? Em meu lugar, o que Cristo faria? Peraí, não é mais a minha vontade, agora é a vontade de Deus. Muda um pouco, né? Então, está lá em Gálatas 5:22, né? Fala sobre o fruto do Espírito.
Então o André fala do amor. Então o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, etc. Hoje eu vou falar de alegria, paz e paciência, nesses três, né? Importantes. Muito importantes esses três. Então o fruto, ele é a prova de que Jesus está se formando em você. Você quer ver uma prova de que a pessoa é um crente e ele está se aproximando, se assemelhando de Cristo, é quando você começa a ver na vida dele fruto. Quando a gente dá discipulado, a gente fica o tempo todo testando nossos discípulos. Eu faço isso, eu quero ver se ele cresceu. Porque você vê, ensina, e depois você vê se ele entendeu, se ele pode passar para a próxima. E aí não entendeu, não está pronto ainda, volta de novo. E aí você vai até formar Cristo nele. O apóstolo Paulo diz isso, né? Acho que é em Gálatas 4,19. O apóstolo Paulo fala que ele está sofrendo dores de parto novamente por eles, até que Cristo se for. Ele achou que Cristo estava formando nos Gálatas. Ele estava tranquilão ali, já tinha ensinado, estava felizão, ele estava de vento em popa. Quando ele vê que está tudo errado, voltaram, regrediram. Em vez de avançar, regrediram. Então o que você vai fazer? Vamos voltar para o leite, para a leite de novo. Não nada da feijoada, nem comida mais substancial, porque eles já não passaram, então vamos voltar lá para o começo de novo, falar, repetir, tudo de novo. Eu me lembro que eu era de uma igreja, que o pastor, ele pregava sempre no domingo, que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele achava que o domingo era evangelístico. Então ele pregava o mesmo texto todo dia. Chegava no domingo à noite, você ainda sabia, o pastor vai pregar? João de novo. Vai, João. E aí foram reclamar na sede, porque o pastor sempre pregava essa passagem, Aí o pastor da sede veio um dia, abriu essa passagem e começou a fazer pergunta para a igreja sobre essa passagem. E tal. Ninguém sabia responder com firmeza o que ele perguntava sobre o texto. Aí ele falou: pastor, continua pregando, porque eles não entenderam. O senhor pregou várias vezes esse texto e a igreja ainda não entendeu. Continua pregando. Então, às vezes, a gente tem que repetir. Você aprende por repetição. O ser humano, ele aprende por repetição. Então, às vezes, a gente precisa repetir de novo, não entendeu? Repete de novo, não entendeu? De novo, até que Cristo seja formado em vós. Então, no discipulado tem muito isso. A gente ensina a pessoa. Quando tu pensa que pode soltar, porque depois você tem um prazo, né, quando você discipula uma pessoa. O máximo é 3 anos. Depois bota ela para andar sozinha. Ela vai cair, vai tropeçar, não importa. Manda ela para frente. Senão ela fica muito dependente de você e ela não anda, não progride. Então, 3 anos discipulado, 3 anos de base. Então, novo convertido, 3 aninhos. 3 aninhos. Depois de 3 aninhos, já não é mais novo convertido. Né? Já pode se virar sozinho. E aí você vai ensinando essas pessoas, quando você discipula, e você vai tentando identificar naquela pessoa se ela conseguiu vencer. É quase como uma psicologia cristã, né? Você tenta identificar se ela conseguiu entender aquilo, se ela pode caminhar sozinha. E aí, você deixa ela andar. Você discipula não para a sua igreja, você não discipula para você discipula para Cristo. Toda pessoa que você ensinar o Evangelho, você está ensinando para entregar no colo de Cristo. Para que Ele faça os processos, depois continue andando com aquela pessoa e ela consiga ter uma vida cristã com liberdade cristã. Não com dependência de alguém ou de alguma coisa. Tá? E aí ele fala isso, em Gálatas 4,19: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então existe um tempo para que Cristo seja formado uma pessoa a ponto de falar: olha, agora você pode andar sozinho, e os outros demais processos o Espírito Santo vai te conduzir e vai te ensinar. Tá?
Então esse negócio de não olhe para mim, olhe para Jesus, como diz Padre Quevedo, não existe, né? Isso não existe. As pessoas têm que olhar para você. As pessoas têm que ver o teu testemunho. Você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Eles vão olhar para você, não é para Jesus. Então, por isso que você tem que ser o melhor possível, deixar com que Deus te transforme a semelhança dele o melhor possível, para que as pessoas olhem e falem, olha, eu quero que você tenha. Porque tem gente que fala assim, ser crente que nem ele, não. Ser crente, uma vez eu estava, entrei numa loja fazer um serviço do meu serviço, né? Entrei, aí estavam conversando lá sobre, você vai na minha casa, porque tem um culto, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tô esperando as comadres acabar de conversar para eu lá fazer o meu trabalho. Né? Aí uma foi embora, a outra ficou, eu falei, ai que bom, a senhora é cristã? Eu não, é minha vizinha, ela me convidando para ir na casa dela, que tem um culto no lar, mas para ser crente que nem ela, eu não quero, não. Aí falou mal horrores dela, porque ela não tem testemunho nenhum cristão, mas ela está convidando para ir para casa. Então a pessoa ela não quer aquele Deus que aquela pessoa tem, que é tão terrível, tão horrível, tem todos os defeitos, é fofoqueira, é horrível. Eu não quero. Se Deus não está fazendo bem para ela, eu vou querer, vai fazer mal, mesmo mal que está fazendo para ela, fazer para mim. Porque tem gente que acha que quando se converte ele se torna o herdeiro da promessa, né? E embora ele seja, o apóstolo Paulo diz que a gente não sabe ainda o que a gente vai ser, então a gente tem que ser servo por enquanto, né? Deixa para ser filho, poder de filho, herdeiro dos reinos celestiais, irmãos de Cristo, aquele negócio todo, vamos ser servos por enquanto, vamos servir ao Senhor, tá? Mas o povo já é o herdeiro da galáxia. Aí ele acha que os outros são inferiores, porque não são cristãos, mas ele esquece que ele foi convertido também. Ele não conhecia Cristo, Deus teve misericórdia, converteu ele, aí ele vira um excepcional, né? Ele é o cara agora. E esquece que ele tem que ter o mesmo amor, a mesma misericórdia, compaixão para com os outros. Quando eu dava aula, os meus piores alunos eram os cristãos. Porque eles eram crentes, então eles não precisavam obedecer os professores. Porque os professores eram ímpios. Então, eles não tinham nada para oferecer para eles. E aí, quando eles descobriram que eu era cristão também, aí mudavam da água para o vinho. Aí começavam a me respeitar, começavam a... Então, quer dizer, é uma religião, é uma religiosidade, né? É um cristianismo de aparência. Então você vive uma aparência. Na verdade você se comporta de acordo com onde você se coloca, no potinho que você coloca. Você é um camaleão. Se você está na igreja, você tem uma santidade, você canta, você levanta as mãos para cima, fecha os olhos e você se sintoniza com Deus, você dá uma bênção. Pisou fora da igreja, acabou. Tira aquela roupa, veste uma outra, vamos. Às vezes eu brinco que às vezes a gente sai da igreja, aí um culto maravilhoso, sensacional. Sai da igreja, só falta atropelar você na porta da igreja. Porque estou com pressa para ir embora com o carro, não sei para onde, para chegar aonde. Aí só falta passar em cima da gente. Falo, meu Deus do céu, cadê o amor? Cadê tudo aquele que estava na igreja, todo aquele fervor espiritual da igreja? Acabou na porta. Então falta muito isso. As pessoas acham que cristão é poder, poder do Espírito, é poder do não sei o que, não é. É ter o fruto do Espírito, justamente é o dia a dia, é o teu dia a dia, não é na igreja. Você não é cristão na igreja, você é cristão no teu dia a dia. É na escola, no trabalho, na tua casa, no meio da tua família. É lá que você tem que ser cristão, porque lá é mais difícil. E lá às vezes só tem a gente de cristão, às vezes o nosso parente não gosta, fala mal, ou o vizinho fala mal da gente, e a gente tem que segurar, orar pelos nossos inimigos, né? Aparar o coração peludo, tem que ter... nós temos que fazer diferente. É difícil, mas
Aí entra o poder do filho, né? Que a Bíblia fala, é para essas horas, para as horas ruins, né? Então, esse negócio de olhar para o olho, deixa as pessoas olharem para você. Elas vão olhar para você e vão ver o teu testemunho. Você vai falar mais com o teu testemunho do que com as tuas palavras, né? Em João 15:8, vamos dar uma lidinha também? Ele fala assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Então, quando é que nós glorificamos a Deus? Né? Quando a gente é uma árvore frondosa, bonita e sem fruto? Não. Então, não adianta você ser uma árvore centenária, linda, maravilhosa, perfeita, alta, impoluta e sem um frutinho. Não tem nada, não produziu nada esse tempo todo. Então você precisa, as pessoas precisam ver esse fruto. Uma vez eu estava nas redes sociais e teve uma pessoa que se converteu, um famoso, e aí eu dei um palpite lá de palpiteiro na internet, nessas redes sociais, tentar palpiteiro. A gente tenta, mas a gente fala. A gente tenta segurar, mas a gente acaba falando, comentando. Aí, ficou todo mundo lá, fazendo festa. Não sei se teve festa no céu, mas na terra teve. Aí foi fazendo festa e tudo, e aí fazia. Aí eu falei assim, gente, espera um pouquinho, antes de vocês fazer todo esse carnaval, espera aparecer o fruto. A árvore ela precisa apresentar isso. Ah, meu filho, é só comentário acabando comigo. Se você não tem amor no coração, e você não sei o quê, e não sei o quê, deixa lá, pode falar. Não deu um tempinho, a pessoa voltou para o mundo de novo. Quer dizer, a gente não espera, tem que esperar. Tem que esperar ver se o Evangelho fez efeito no coração, se ela aceitou, se aquela semente caiu em boa terra. Não, já vai tudo correndo para fazer propaganda em cima daquela pessoa. Não é porque eles estão querendo, estão achando bom que aquela pessoa se converteu. É porque quando aquela pessoa entrar na igreja, vai chamar pessoas. Ele vai ser um chamariz para chamar outras pessoas para dentro da igreja. Então ela está sendo usada como uma isca, né? Na verdade, ela é uma isca. Joga a isca, não importa se a vida dele vai como que tá, se vai se dar mal, não importa. Eu quero usar aquela pessoa como chamariz para outras pessoas. E não é o correto. Isso não é o correto. Então você tem que primeiro dar um tempinho e deixar Deus fazer. Vamos falar sobre a alegria um pouco? A palavra, eu gosto mais da palavra gozo, porque ela é mais completa. Mas acho que em algumas versões vai estar alegria na Bíblia de vocês aí, né? Em Gálatas 5:22 está escrito alegria. Mas eu gosto mais da palavra gozo, porque a palavra gozo ela é mais do que alegria, tá? Ela vai mais além. Porque a alegria, eu olhei a definição. Então a alegria ela é uma. Você fica alegre quando você conquista coisas. Essa é a alegria. Você é alegre porque você conquistou alguma coisa. Então você comprou um carro, você comprou uma casa, você casou, você viajou. Então isso é motivo de alegria. Mas o gozo não é a conquista em si, é o processo todo até você conquistar. Então a alegria é quando você vê realizado esse teu processo. Então é diferente. Não é só na hora. Eu sou alegre. Por isso que tem gente que é alegre quando compra o carro, depois no dia seguinte está querendo de olho no outro modelo. Porque ele não passou pelo processo total da conquista. Ele não teve prazer na conquista inteira. Ele só teve, o foco dele era aquela conquista. Conquistou, vamos para outra. Conquistou, vamos para outra. Então a alegria, ele nunca tem a alegria completa. Então a palavra gozo, ela vem de conquistar, não só conquistar, mas realizar, tá? Lá em Neemias 8:10, muito conhecido esse texto, lá na parte final,
É Neemias 8:10. Como disse o pastor, deve estar na Bíblia esse livro. Ele fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Então a alegria, o fruto, como fruto, ela não é a sua alegria, ela não é a minha alegria, ela não é para a nossa alegria, diz aquela música, né? Não é para a nossa alegria, ela é para a alegria de quem? A alegria do Senhor. Então a nossa alegria hoje, ela não está mais ligada às nossas conquistas. O cristão, ele não é mais alegre porque ele conquistou alguma coisa. Ele é alegre. A alegria do cristão é porque ele conquistou ao lado de Cristo. É diferente. Agora, tudo que você está conquistando na sua vida, todos os seus projetos, você está conquistando com Deus. Aí muda totalmente o significado. Porque quando você conquista com Deus, o que acontece? Isso se chama, tem uma palavra que chama isso, chama bênção. Tudo que você conquista, todas as alegrias que você conquista com Deus, tem o nome de bênção. Ela não vai trazer maldição, ela não vai vir para o teu mal, ela não vai vir para te prejudicar, ela vai vir para acrescentar, para te dar alegria, para ficar com você o determinado tempo que tem que ser. Então, é diferente. A nossa alegria é diferente. Então, o nosso gozo, nosso contentamento é totalmente diferente da alegria do pessoal de fora. Porque as pessoas estão alegres. Eu já vi direto isso. É a história da humanidade. A pessoa está lá: Senhor, quero um filho. Eu quero um filho. Senhor, eu não consigo ter um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Deus falou: tá bom, seja feita a sua vontade, você quer, seja feita segundo a tua fé. Aí ele vem, dá a criança, nasce a criança. Aí a criança já vira empecilho. A pessoa já: meu Deus, eu não aguento essa criança, eu não aguento, não sei o quê. Aí é muito gasto, é muito isso, é muito aquilo. Ela vira empecilho. De bênção, elas estão falando maldição. Ou senão a pessoa para de vir à igreja, porque a criança não pode ouvir. O som do louvor machuca o ouvido da criança, aí não pode pegar friagem, aí não pode não sei o quê. Então, a criança vira, de bênção, vira maldição. Então, tem várias. Quando você não conquista com Deus, ou não aceita que aquilo é de Cristo, veio para você como bênção, aquilo acaba te prejudicando. Então, de vez de trazer alegria e contentamento, ela passa a virar um estorvo. Então a gente tem que pensar também neste aspecto de você, a gratidão, né? É o outro lado, é outra moeda, outro lado da moeda. Que Deus te faz alegre, né? Você é uma pessoa alegre por causa de Cristo, das coisas que você recebeu de Deus, e você não se volta para Ele para dizer: Senhor, obrigado por isso. Eu vou te agradecer pelas mínimas coisas que eu recebo das tuas mãos. Você tem que fazer esse caminho inverso. Senão também a alegria ela não é completa. Quando eu só recebo e eu não volto para agradecer a Deus. Então a alegria é um conjunto de coisas. Por isso que a gente vê muita gente que não é alegre. E às vezes cristãos também que são tão assim para baixo. Não estou dizendo que tenham problemas, mas pessoas que não têm problema nenhum, mas são tão para baixo, tão descontentes, eles vão para a igreja ou seguem com Cristo, não porque eles estão alegres por estarem ao lado de Cristo, mas porque já virou uma coisa. Eles têm medo da morte, têm medo do inferno, têm medo. E a Bíblia fala que o amor, ele afasta o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você ama de fato a Deus, você não vai ter nenhum medo ao lado dele, porque você está seguro. Então, a alegria pode ser completa, porque a alegria ela precisa ser plena, completa em Cristo. Porque se você nasceu de novo, e você entende, é por isso que é bom entender o Evangelho.
Por isso que é bom você ter uma boa compreensão do Evangelho. Porque se você entende tudo que Cristo fez por você, é impossível você não ser uma pessoa feliz. Mais do que feliz, né? A Bíblia fala, bem-aventurado. Então é difícil você falar assim, eu sou triste. Eu posso estar tendo momentos de tristeza por algumas coisas, mas eu não posso ser uma pessoa triste. Porque Cristo fez tanto por mim que eu tenho obrigação de ser uma pessoa feliz, né? É minha obrigação. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Uma vez Deus me deu esse sonho, esse versículo no sonho. Eu já contei aqui uma vez, vou contar de novo. Sempre quando Deus me lembra, às vezes não está na lição, mas porque Deus está querendo falar com alguém, então vamos de novo, repetir. Aí eu estava na pandemia, quando chegou a pandemia. E eu sou de dormir que nem uma pedra, né? Esse negócio de. São duas coisas que eu não tenho, né? Insônia e. Como é que fala quando você não consegue comer? Quando você perde o. Falta de apetite. Essas coisas eu não tenho. Nem falta de apetite, nem falta de sono. Eu durmo muito bem, graças a Deus, e também. Aí quando. Por isso que quando a gente vai fazer jejum, que a gente sofre um pouco. Mas, até doente, eu estou doente, mas eu como. Não perco apetite não. Morre alguém, eu como. Eu perdi o apetite porque. Aí eu como mesmo para poder consolar, né? E aí, perdi o sono. Eu falei assim, não, tá errado. Uma coisa está errada, porque quando começou aquelas notícias da pandemia, aquele negócio todo que vinha, eu falei, Senhor, eu tenho meus velhinhos lá em casa, tenho minha mãe, tenho meus tios, eu tenho todo mundo lá, né, tá na terceira idade, como é que vai ficar, né? Se já bem tão terrível assim, como é que a gente fica? Aí, primeira noite eu não dormi, acordei, aí eu falei, não, tá errado. Fui orar. Quando eu vou orar, tenho que buscar em Deus a resposta, porque a gente não pode ficar apavorado, mas a gente tem um Deus. O que Ele me disser, amém. Aí fui, orei, descansei. No dia seguinte eu dormi de novo. Já descansei. Quando eu oro, dá para Deus, está na mão dele. Acabou a ansiedade. Aí fiquei esperando a resposta, porque quando você ora, você tem que esperar a resposta de Deus vir. Você tem que crer que Ele vai te falar. De alguma maneira, ou na pregação, ou no programa de rádio, ou no programa de televisão, ou um amigo, ou alguém. Deus sabe se comunicar, Ele vai mandar. Alguém vai falar. E aí, passou uma semana, aí eu tive um sonho. Eu estava sentado no chão, olhando para cima e conversando com Deus. Eu sabia que eu estava conversando com Deus. E ele estava batendo um papo com Deus. Só que eu não via Deus, né? Eu só olhava para cima e estava no céu. E eu falando com ele, um papo. No meio do papo, eu não sei o que ele me falou, eu dei uma risada. Acordei dando risada. Para mim, tinha contado uma piada, alguma coisa engraçada. Eu acordei, eu falei, Deus me deu a resposta, mas mas o que será que Deus quis falar com isso? Aí eu lembrei de Neemias 8. A alegria do Senhor é a nossa força. Márcio, fique alegre. Porque o que vai te fortalecer não é você ficar cabisbaixo, preocupado, com medo. Isso vai te atrapalhar. Você tem que se alegrar no Senhor. Se alegra. Continua a tua vida como se nada estivesse acontecendo. Você vá, seja feliz e o resto tem que fazer. Graças a Deus, a gente sabe que muita gente foi, né? Mas da minha família, Deus preservou. Ele disse que ia preservar e preservou. Pegaram a doença, mas não chegaram a ter nada grave, né? Então, às vezes a gente poderia poupar muita ansiedade, muito problema, muita frustração, muita coisa, se a gente chamasse Deus. Falasse, Deus, vamos conversar? Às vezes eu estou indo trabalhar, estou de carro e falo assim, eu falo, Jesus, senta aqui do meu lado no meu carro. Vamos trabalhar comigo, eu preciso conversar umas coisas aqui. Preciso que o Senhor me responda alguma coisa. E aí eu vou orando e depois lá na frente Deus vai me falar. Deus vai mostrar pra gente. Então a gente tem esse recurso. Por que a gente não usa, né? E que a gente... eu estava vendo o Hernandes Dias Lopes falando recentemente, pregando, ele disse que ele, há 20 anos atrás, ele
levou uma adolescente que estava com câncer terminal, com metástase, para o hospital. Ele foi para o hospital, levou ela, porque ele conhecia um dos dirigentes do hospital, falou, vou chegar lá com certeza, eu vou arranjar um lugarzinho para ela, porque ela não estava conseguindo internar em lugar nenhum. Chegou lá, o cara falou para ele assim, uma banho de água fria, falou, olha, não dá. Para colocar ela tem que tirar outro doente. E o hospital está cheio, não dá. Aí ele falou que ele ficou tão frustrado que ele conhecia o cara era amigo dele, mas também não podia trocar um doente pelo outro, né? Não era justo, né? E aí ele falou assim, eu fiz uma coisa que nesses 20 anos eu acho que eu não voltei a fazer. Ele falou assim, eu não sou muito de fazer isso, mas o que eu fiz? Eu falei para ela, tem jeito. Quando Deus quer, tem jeito. Ele impôs as mãos, ele é tradicional, né? Aí diz que ele impôs as mãos sobre ela, orou e falou para Deus, pediu para Deus curar. Aí veio um rapaz e falou assim, ela tem um primo, não sei aonde, que conhece que tem trabalha no hospital, 180 quilômetros dali. Aí levaram ela lá, ela se internou. Aí diz que ele pregando na igreja, daqui a pouco chega uma moça com 37 anos e fala com ele, você lembra de mim? Ela tinha 17. Ele falou, não lembro. Eu sou aquela moça que você orou, que eu estava com câncer, com metástase, fase terminal, estou aqui, fui curado. Eu fui curado naquele dia que o Senhor orou por mim. Então, às vezes, a gente tem esse Deus e não chama Ele para nos ajudar. A gente esquece que tem esse Deus para nos ajudar. Então ele estava relembrando que embora ele orou e a pessoa curou, ele não repetiu depois. Ele disse que ele estava fazendo uma falha minha. Porque se Deus me usou naquele momento, por que eu não também não fui um pouquinho mais ousado mais para frente, né? E eu estava pensando nisso, falei, é verdade, às vezes a gente esquece que Deus está conosco, está em nós. Ele não está só conosco, Ele está em nós. E a gente acha que Deus está tão distante, né? Que Deus está em nós. Lá em Filipenses 4,4 fala que é a carta da alegria, né, que chamam, né? Porque ele fala o tempo todo, ele fala, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Ele fala, regozijai-vos no Senhor. Então eu prefiro essa versão, porque não é só gozo, é regozijar, é duas vezes isso. Então é uma coisa que tem uma versão antiga, não sei se é a Bíblia moderna, estava falando até com a Patrícia outro dia, que rios de água viva fluirão do seu ventre. Eu gosto dessa versão. Porque aí a outra tradução é rios de água viva fluirão no vosso interior. O interior é tão vasto, né? A gente tem um interior tão vasto, pode ser interior do cérebro, interior do pulmão, interior da perna, mas ali específica do ventre. Por quê? Eu não sei, eu já estava falando para a Patrícia também, eu não sei quantos de vocês tiveram experiência de quando você está alegre. Eu já aconteceu isso uma vez comigo, já, algumas vezes. Quando o Espírito Santo te enche, que transborda de alegria, parece que a tua barriga vai explodir. Parece que a alegria está concentrada no teu ventre mesmo. É como diz as Escrituras. A versão original, ela fala ventre. Então, porque como é uma coisa que é incompreensível se você não passar por aquela experiência, as pessoas ficam meio assim, aí muda o seu interior, ok, o ventre também é interior, mas é uma experiência extraordinária. Você parece que é uma alegria que você não tem por nada nesse mundo. A alegria do Espírito Santo é uma coisa que não existe aqui, não tem como. E quando você tem aquelas experiências de ser arrebatado por Deus, você não quer voltar. Deus fala, volta, e você fala, não quero, não vou voltar não, eu vou ficar aqui. Porque é uma alegria, assim, que não dá para expressar. Eu queria falar, Zé. Como você não falar em línguas, que ele parece que aqui dentro, depois de um período, você tem essa musculatura toda, como se fosse mexida. Isso aí. Não é? É essa sensação que você está falando. Porque move, o Espírito Santo ele move, você sente ele movendo em você. É diferente, é uma outra coisa. E te dá uma alegria que você não é por coisa, não é por nada, é pela presença de Deus na sua vida.
pelo que é Deus contigo. Então é uma coisa assim extraordinária. Então ele fala o tempo todo, alegre-se sempre, regozijai no Senhor. Novamente, regozijai, alegre-se no Senhor. E João 15:11 fala que a alegria tem que ser completa. A alegria tem que ser completa. Lá 15:11 diz assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Por isso que tem até aquela música Jesus, a alegria dos homens, né? Porque é Ele que produz isso da gente, né? A alegria só é completa quando vem dele. Quando se não vem dele, vem de outras coisas, ela nunca é completa. Ela sempre só se completa se estiver ligada a Cristo. Se eu receber de Deus, tem o versículo que diz: toda a dádiva perfeita, todo dom, né? Toda a dádiva perfeita vem do céu, do Pai das luzes, do alto. Então vem de lá. Tudo que é perfeito, completo, toda alegria completa, vem de lá. Nada aqui na terra vai te dar alegria, vai te dar alegria. Vou dizer que não dá, vai dar alegria. Mas perfeito e completo não vai. Só das mãos de Deus. Tá? Então ele fala que tem que ter uma alegria completa. Lá em Romanos 14:17, eu gosto muito desse versículo, ele fala sobre o reino de Deus. Ele fala que o reino de Deus não é bebida nem comida. Mas é o quê? Quando é que eu sei que há o reino de Deus na minha casa? Quando existe alegria, paz e justiça. Se você essas três coisas na tua casa, ali está instalado o reino de Deus. Então, se não há alegria, não há paz, não há justiça, é problemático. A tua casa está problemática. Precisa trazer essas coisas para dentro da sua casa. Tá? Então eu vou falar aqui sobre alegria e sobre paz. Então, com esses dois, você tem 2/3 do reino de Deus na tua casa. Se você compreender esses dois, você já leva 2/3 do reino de Deus para tua casa. Tá? Então, é lógico, eu estou falando assim de uma forma didática, né? Mas é lógico que Deus está na tua casa, porque Cristo está na tua vida. O que eu estou dizendo é para que permaneça na tua casa, para que continue Deus na tua casa. Você tem que ter essas coisas, tá? Paz, alegria e justiça. Ele fala também de alegria, uma coisa que a gente não gosta muito, mas é necessário passar por Samaria. 2 Coríntios 7:4 vai falar de alegria na tribulação, né? Você está sendo atribulado quando você está alegre. Por quê? Por que você está sendo alegre? Porque aquela tribulação que está vindo sobre você, ela veio porque você é do Senhor. Porque você ama o Senhor. Porque você serve o Senhor. Então você está passando por aquela tribulação porque você está do lado de Cristo. Você escolheu estar do lado de Cristo. Por isso que você está passando por aquele problema. Então, às vezes você, no teu serviço, você não recebe promoção. Porque você é bonzinho, santinho demais, como eles dizem, né? Não, ele é muito perfeitinho. Não coloca ele no nosso meio, porque a gente tem os nossos esquemas. E ele não vai entrar nos esquemas. Então você nunca vai receber aquela promoção porque você não faz parte da turma. Então, porque você serve a Deus, porque você faz o que é certo, você vai passar por essa tribulação. E você tem que se alegrar, porque as pessoas estão reconhecendo em você que você é honesto. Embora elas não estão querendo que você participe junto com elas, mas elas estão reconhecendo que é por causa da sua honestidade. Então você tem que se alegrar quando isso acontecer. Então, às vezes, quando nós passamos por tribulações
porque nós somos cristãos de verdade, isso é um motivo para a gente se alegrar também. Porque o dia, tem gente que fala assim, que faz acordo com o diabo, né? Já vi várias vezes uma pessoa, eu não mexo com você, você não mexe comigo. Só que o diabo ele é mentiroso. Ele não vai cumprir nada do que ele fala. Ele vai quebrar o acordo, está na cara. E aí você fica que nem um besta lá, né? Uma vez eu estava dando aula e tinha um casal, meu marido não gosta de vir aprender a palavra não, porque ele acha que a partir do momento que ele aprender a palavra, ele vai ter mais responsabilidade perante Deus e ele vai ser mais atacado pelo diabo. Aí eu falei, tá certo, porque quando você aprende de Deus, mais você conhece, mais o teu relacionamento com Deus melhora e você tem que ser um servo mais fiel a Ele. Mas, eu falei, em contrapartida, você também aprende a se defender. Você aprende que tem autoridade. Você aprende que o diabo não pode te atacar a torta direita. Essa é a diferença. Você não adianta fazer que nem aquelas o avestruz, né? Ele vê o leão chegando e ele coloca a cabeça debaixo da terra. Não adianta, porque ele não vê o leão, mas o leão vê ele. Não adianta, não dá nada. Então você tem que aprender a se defender, né? Então, entrando em estado de negação não vai te resolver nada. Quanto mais a gente aprende, melhor pra gente, que a gente fica numa posição mais privilegiada. Então, o outro, a tribulação, 2 Coríntios 7:4, tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele está sofrendo tribulações por amor a Cristo, mas ele está alegre porque tudo aquilo que ele passa serviu para evangelizar as pessoas e Cristo salvando pessoas através dele. Ele está em tribulação, ele está passando problema, mas está produzindo para a glória de Deus. Então ele está feliz mesmo atribulado, né? Você lembra dos discípulos quando apanharam por amor a Cristo, né? Eles apanharam e ficaram felizes porque sofreram com Cristo, foram dignos de ser achados, foram achados dignos de sofrer por amor a Cristo, né? Então esse pensamento não é muito difundido hoje em dia, né? De você sofrer por amor a Cristo e ser uma coisa boa, né? Como exemplo, a gente teve Cristo, que ele fez isso por nós, né? Lá em Hebreus 12:2 fala sobre isso, né? Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus, no trono de Deus. Ele foi atribulado, e Isaías diz que Deus se alegrou em vê-lo moído, enfermar. É nesse sentido. As pessoas quando lêem essa passagem daí falam, mas Deus se alegrou vendo Jesus na cruz, sofrendo tudo aquilo. Não é alegria pelo processo, foi pelo acontecido, pela crucificação, foi pelo processo do nascimento, ministério de crucificação, ressurreição e salvando a humanidade toda. Deus viu o processo inteiro. A gente viu a cruz lá, a dor, mas Deus está vendo tudo. Então a alegria de Deus é pelo processo inteiro, não pela judiação que fizeram com Cristo, né? É diferente. A visão de Deus é diferente, né? Fala um pouquinho sobre paz. Nosso costume qual é? Nosso costume de cristão. Quando a gente encontra um a outro, o que a gente fala? Paz do Senhor. Então, esse é o nosso cartão de visita, né? Como é que você oferece uma paz que você não tem? Se você não tem. Se você está sempre angustiado, se está sempre problemático, toda vez que tem pessoas que você não pode perguntar assim, tudo bem, irmão? Porque ele vai te contar a vida. Você sabe que ele vai. Ele não sabe dizer se tá, irmão, Pai Senhor, está tudo bem, amém? Glória a Deus, estou com Cristo, nós estamos seguindo. Não, ele vai contar toda a vida e vai falar o problema que ele está passando, né? Porque ele tem que contar aquilo para Deus, mas ele quer contar para a gente. E aí ele nunca está bem. A gente é uma coisa impressionante, ele nunca está, ele sempre tem um problema, né? Então a gente tem o costume da paz do Senhor, graça e paz, a paz de Cristo, paz e bem, que os franciscanos falam isso, né? O judeu falava shalom,
né? Porque a paz é uma coisa muito importante, porque sem paz, imagina a gente sem paz. Que decisão a gente toma? Para onde a gente vai? Como a gente aprende? Como a gente vive a vida da gente sem uma paz? Imagina esses países que tem guerra. Como é que a vida é nesses países que tem na Ucrânia agora, né? Como é que é a vida? Não é uma confusão, não é uma... A vida diária acaba tudo, a escola, o trabalho, perde tudo que tem. Então a paz é muito importante. A paz de Deus é muito importante na nossa vida, senão a gente não consegue fazer nada, né? E Deus, Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Como é que a gente quer que o mundo consegue paz, né? Como é que as pessoas conseguem paz? Qual é o entendimento de uma vida pacífica no mundo, em que a gente também está incluído? Geralmente porque as pessoas elas estão em paz quando? Quando a família está tudo bem, quando tem um bom emprego, quando tem saúde, quando tem casa, está tudo bonitinho. A nossa paz, ela pra gente, quando as coisas estão bem. Quando tudo está no seu devido lugar. Basta uma coisinha sair do lugar, pronto, a paz acaba. Por quê? Porque a nossa paz está vinculada, não a paz está dentro da gente, ela está fora. A gente acha que para a nossa casa estar em paz, para a nossa vida estar em paz, as coisas de fora têm que estar no lugar. E com Deus é o contrário. Você tem paz que excede todo entendimento quando as coisas dentro estão no lugar. Não importa se as coisas fora estão desarrumadas. Você dentro está arrumado? Ok. Você vai conseguir domar as outras coisas. Mas o mundo não. Ficou doente? Pronto, acabou o mundo. Perdeu a casa? Acabou o mundo. Já crise existencial. Perdeu emprego? Meu Deus, e agora? Como é que eu fico? Porque a tua paz não está em Cristo. A tua paz não excede todo entendimento. A tua paz está nas coisas que você tem, na força do teu braço. Uma vez eu tinha uma irmã da igreja, ela também já contei aqui, não vou contar de novo. Tem pessoas novas. Ela estava indo na igreja e ela sentiu que ela estava indo só na inércia, ela estava indo. Mas aquelas coisas não faziam mais efeito para ela. Ela escutava pregação, cantava as músicas e tudo, mas não fazia mais efeito na vida dela. Parecia que era uma coisa normal, corriqueira. Ela estava indo por costume. Aí um dia no culto ela falou: Senhor, eu estou percebendo que eu estou longe do Senhor. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Porque eu estou distante do Senhor. Eu estou aqui vivendo uma vida religiosa. Não tem nada, vazio. E a minha prioridade é o meu marido, a minha prioridade é as minhas viagens, a minha prioridade é o meu emprego. A prioridade dela é tudo, menos Cristo. Ela falou: Senhor, faça a tua vontade. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser para me trazer de volta. Oração boa, né? Oh, meu Deus, oração boa. Acho que Deus deve ficar lá de cima, oh, beleza. Aí, ele fez a vontade dele. Primeira coisa, ela perdeu emprego. Depois, o marido perdeu emprego. As crianças saíram do balé, saíram do karatê, saíram da música, saíram da escola particular e foi batendo, tá. Aí ela veio conversar comigo: você pode fazer um discipulado com a minha família? Eu falei: eu não queria discipulado, porque crente velho não precisa de discipulado. Ela está precisando de socorro mesmo, né? Nem falar aqui, né? Conselho, mas tá bom, a gente faz de besta para viver. Aí eu fui lá: tá bom, vou dar um discipulado para sua família e tal. Aí só que chegava lá, Deus ali aconselhava ela, falava com ela o que Deus podia fazer, que Deus tinha poder. Já que ela liberou a vida dela para que Deus fizesse, Deus ia trabalhar no coração deles e mas colocar no lugar certo, que a paz deles não estava mais no trabalho, não estava mais fora, tinha que estar dentro. A confiança tinha que estar dentro. E aí, falando, no final, ela arranjou outro emprego melhor que o anterior, ele também, Deus foi levantando de volta. Só que agora, ela está estruturada onde? Em Cristo. Ela está na igreja, não mais estruturada no emprego, no marido, nos filhos, na aparência, na casa, nas viagens que ela fazia,
né? Que aquilo era a vida cristã dela era essa. Era Deus fazer as vontades dela, né? Deus era um gênio da lâmpada que ela pedia, eu sou abençoada porque eu tenho um bom trabalho, Deus me ama porque eu tenho isso aqui, a minha família é linda, meus filhos são maravilhosos, blá, 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 talentosos, no balé, na música, isso aqui. Mas não é isso que Deus quer. Deus não está nem um pouquinho interessado nas nossas qualidades, nas nossas vozes maravilhosas, nos nossos talentos extraordinários, nossa sabedoria, no nosso poder de compra, nosso cartão de crédito. Não está nem um pouquinho interessado com isso. Ele está interessado aí dentro do teu coração. É lá que está o probleminha, né? E às vezes a pessoa não está em paz, então ela não estava em paz. Ela sabia que faltava alguma coisa, porque ela não tinha paz. Ela tinha tudo. Ela tinha um bom emprego, viajava, família maravilhosa, tudo era lindo, família ótima, mas ela não estava em paz. Ela não estava sossegada. Ela sentia que estava faltando alguma coisa. E estava realmente faltando. Então Deus faz assim. Ele quer que você tenha uma paz que excede todo entendimento. Por que essa paz que excede todo entendimento? É quando, mesmo no meio da guerra, eu estou em paz. Até um versículo diz assim, né? Que você tem que fazer a paz antes que a guerra venha, né? Porque ela nos pega de surpresa, mas preparado. Então você tem que ter essa paz de Cristo, mesmo não importa, o mundo pode acabar, as contas podem... Minha mãe às vezes ela fala assim, agora ela parou, graças a Deus, acho que agora foi. Ela sempre fala assim, meu Deus, com tanta conta, esse mês não vai dar para pagar a conta, esse mês não vai dar, todo mês ela mesmo fala dainha, e todo mês ela paga as contas, todo mês ela é Caxias, se não pagar ela morre. Aí eu falei, mãe, você já percebeu que a senhora, todo dia, nesse mês, quando chegam as contas, até o dia 10, a senhora fala a mesma coisa, que a senhora não vai conseguir pagar, e a senhora, até hoje, ela vai morrer e vai pagar todas essas contas? Aí ela, é verdade, isso aqui é porque ele se preocupa. Pois é. Então, a senhora, nesse período de 1 a 10, a senhora não tem paz, porque a sua paz está em pagar a conta. Eu falei, o dia que a senhora não puder pagar a conta também, não pague a conta, porque tem tanto caloteiro no mundo, a senhora não é a senhora que vai ser a palmatória do mundo, não. A senhora paga tudo, algum dia que você não pagar uma conta de luz a morrer, não vai não, o mundo não vai acabar. A senhora vai continuar sendo cristã e amada por Deus e a vida continua. Então a nossa paz, ela não pode estar linkada com alguma coisa. Eu não tenho paz porque meus filhos não. Apesar dos meus filhos, eu tenho paz. Apesar do meu esposo, tenho paz. Apesar da minha esposa, tenho paz. Apesar do meu chefe, tenho paz. Porque essa paz é a paz que Cristo conquistou para mim e que ninguém pode arrancar. Agora, às vezes você vai no culto abençoado, Deus fala uma bênção, quando você chega em casa, pede, porque a paz acaba porque aconteceu alguma coisinha de que você podia ter resolvido com calma, porque na verdade você já perdeu. Porque a tua paz, ela tem um pavio curto, né? Ela queima rápido e você já explode. Não pode. A paz, ela tem que ser aquela paz que excede todo entendimento. Apesar de eu não entender, eu tenho que ficar em paz. Porque as coisas só acontecem porque Deus é um Deus de paz. Deus não é Deus de confusão. Então Ele não vai fazer nada, não adianta que Deus não vai fazer nada na confusão. Ele vai esperar você se acalmar. Aí, ok, agora sim podemos começar. Na confusão, na tribulação, na briga, eu vou querer sair na mão, eu vou brigar com meu vizinho, eu vou fazer... Uma vez eu sou uma pessoa que não entra em briga, não brigo, sou uma pessoa pacífica, não gosto, sou lá o Mateus, lá os pacificadores, né? Sou peacemaker, gosto de fazer paz, tá ok. Aí, meu sobrinho foi comprar um jogo de videogame no camelô. A gente sabe no camelô só veio pirata. Lá não tem original, é pirata. Então você não tem que reclamar, porque você sabe que é pirata. Se não funcionar, chegar em casa não funcionar, você leva prejuízo, porque você sabe que você está comprando pirata. Tá. Aí meu sobrinho foi lá, comprou, quando chegou em casa, vamos lá. E eu naquela hora,
também. Quis tirar satisfação pelo meu sobrinho, lá foi eu. Lá foi eu tirar satisfação do camelô. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou para mim, Márcio, presta atenção. O camelô, ele não tem nota fiscal. É pirata. Se o teu sobrinho comprou, ele sabia que era pirata. Então tá errado, os dois estão errados. Você vai dar a carteirada lá, que eu ia dar carteirada de fiscal. Eu sou fiscal. Aí você tá errado. Aí eu cheguei lá, falei, tá certo. Deus tá certo. Chamei o cara e falei assim, ó, você tá errado, mas meu sobrinho também tá errado. Porque ele sabia que não tinha original. Então, você vai ver, esses CDs aqui não estão funcionando, se você puder trocar, ok. Se você não puder, não, tá bom, não sei o quê, volta amanhã, não sei o quê, eu quase ia perder a minha paz por causa do meu sobrinho, que não tinha nada a ver com a história, eu entrei de gaiato no navio, perder a minha paz, por quê? Porque eu queria tirar satisfação para mim mesmo. Mas se você fala, não, peraí, Deus é que tem que, peraí, Deus vai na frente, você tem que obedecer o que Deus está te falando. Não adianta você querer resolver na força, aí depois o meu sobrinho ficou todo sem graça, falou, olha tio, você não ia lá fazer acontecer? Eu falei, ia, mas Deus falou para mim, volta que tá errado. Aí já Deus no meio do caminho já falou, você tá errado, mas a carteirada que você está errado. Aí eu peguei e recolhi a minha significância e voltei. Porque às vezes a gente quer, pela força do nosso braço, pelo nosso jeito, eu vou gritar, eu vou lá, eu vou enfrentar. Deus falou, você não vai fazer nada disso não. Porque você tem um Deus, você quer continuar em paz, então você vai fazer do jeito que eu te aconselhar. E a gente vai lá, faz direitinho, conversa como Deus manda e resolve o problema que você não conseguia resolver. Então a gente tem que ser, lá em Mateus 5:9 fala que a gente tem que ser pacificador. Você não pode jogar mais lenha na fogueira. Você vê pessoas brigando, você não vai lá e você vai brigar mais, vai lá, faz isso. Não, você não vai fazer isso. Você vai, peraí, vamos abaixar a poeira, vamos resolver na calma. Essa é a tua função. A tua função é de pacificador. Não é de botar lenha na fogueira, nem destruir a tua família, nem destruir o teu casamento, o lugar onde você está, o teu trabalho, botar fogo no teu trabalho. Eu me lembro que quando eu trabalhava na escola, na secretaria da escola, tinha duas pessoas que não se davam. Eu era o secretário da escola e eu ficava no meio do campo para apaziguar aquelas duas criaturas. E elas se detestavam. E eu cheguei e falava assim, olha, teve um dia que eu cheguei e falei assim, olha, esse aqui é o nosso lugar de trabalho. Aqui é onde a gente passa o maior tempo da vida. É aqui. Então, aqui tem que ter paz. Eu gosto de paz. Eu prefiro a paz. Então aqui vai ter paz. Vocês duas, cada uma fica no canto da secretaria. Separei o serviço, você faz esse serviço, você faz aquele serviço. Pronto. Ninguém está tomando serviço de ninguém. Ninguém está fazendo mais trabalho mais que ninguém. Está todo mundo fazendo igual. A partir de hoje, eu quero paz reinando na secretaria. Acabou. Parou rapidinho. Porque você precisa. Eu sempre falo, quando você chega em casa, você chega do trabalho cansado, o que você quer encontrar na tua casa quando você chega lá? Paz. Você quer a paz, você quer a tranquilidade, você quer a tua casa, o teu refúgio. Agora, se você não quer voltar para a tua casa, porque é um ambiente horrível, você vai chegar lá, vai ter contenda, briga, confusão, não sei o quê, você não quer voltar para lá. Então, tem que ter a paz de Deus na minha casa, tem que ter paz de Deus. Às vezes eu moro num prédio, tem vários prédios em volta, né? Às vezes eu tô lá e lá é um silêncio, né? Porque só eu moro no prédio, é tudo de turista. Eu, graças a Deus, amo de paixão. Então, com paz, tranquilidade. Mas os prédios do lado, às vezes tem um pouquinho mais de gente. Aí tem um dia que eu acordei, tá um barraco lá, uma família que mora lá de pelador, estavam se matando, brigando, pegou a faca, a mulher pegou a faca aqui.
Aí eu tô vendo aquele burburinho, acordei, era um sábado. Aí eu levantei e falei, peraí, que não. Na minha vizinhança não vai ter morte com facada não vai ter bagunça do diabo não. Abri minha janela ali, repreendi, ó. Todo mundo trabalhava no forró lá embaixo, repreendi e falei, não vai ter morte, não vai ter faca, amarrei, tá amarrado em nome de Jesus. Pô, fui dormir. Daqui a pouco foi parando, a mulher devolveu a faca pra cozinha, foi lá, mandou, parou, foi acalmando, acabou. Passou. Aí outro dia tinha um filho ligando com a mãe que ia bater na mãe, porque. Eu falei, ah não. Saí na janela, falei, não. Porque quando você repreende, isso eu aprendi. Quando você repreende o demônio, fica só as pessoas. As pessoas, quando elas estão sem demônio para se incentivar a briga, elas ficam sem graça. Acaba rapidinho as brigas. Tenta fazer o teste. Tenta fazer. Fica só a pessoa, a valentia da pessoa acaba rapidinho. É uma maravilha. Vira e mexe, eu abro aquela minha janela do meu prédio, estou expulsando alguma coisa lá, bota tudo a paz. Maravilha. Uma vez eu estava indo na casa da minha mãe, no sábado, domingo eu ia levar ela para a igreja. Aí, pancadão na frente na casa da minha mãe. Que negócio é esse, pancadão na casa da minha? Nunca teve? Tá começando agora? Ah, mas é segundo sábado que eu falei, não, se der a lupa, eu falei, vou dar a lupa aqui. Eu vou dar uma lupa. Eu falei, abri a janela do quarto da minha mãe. Aí comecei a esconder, em nome de Jesus, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Nesse chão aqui que está na frente do canal, o demônio não pisa, você vai dançar, pede gente, mas pede demônio vai dançar. E em nome de Jesus, foi, fui. A mandei ver. Acabou. Só teve esse dia, no sábado seguinte, se repetiu, acabou, morreu. Por quê? Porque só está ali, só está as pessoas. Porque a gente sabe que nesses ambientes tem a diabada, tá tudo lá, né? Comendo solto. Eu falei, não. Vem eles tudo careta. Aí eles vêm tudo careta. O povo careta não resolve, não dança, não faz nada. Porque quando tá careta, tudo tá endemoniado, o demônio tá lá. Ah, meu filho, é direto. Outro dia eu tava. Segunda-feira nós fomos no cinema. Eu e o Papi fomos no cinema. E é filme de terror. A gente ama filme de terror. Aí o nosso coisa é um filme romântico, não é Titanic, nada disso, é terror. A gente fica mais apaixonado quando a gente vê terror. Aí a gente foi ver o filme de terror. Chegamos, sentou, aí entrou um rapaz. Aí a luzinha acendeu. Aí o Espírito Santo. Aí eu falei, oh meu Deus, um filme de terror não é auspicioso, né? Uma pessoa chega lá, a gente não sabe se vai ser metralhado dentro do cinema, ou se vai ser um assalto e tal. Tá. Aí ele sentou numa fileira e ficava toda hora para trás, para frente, para trás, aí sempre tinha um formiga. Eu falei, vai dar ruim. Eu falei, peraí, vai dar ruim não, que eu vou assistir meu filme. Eu vou assistir meu filme, paguei, eu vou assistir. Eu falei, você vai sentar nessa cadeira que você sentou na primeira fila, você vai ficar aí e daí você não vai levantar. Até o final do filme, você vai ficar sentado aí, sem dar show, sem se manifestar, sem fazer nada. Aí ele ficou lá se torcendo lá na primeira, mas dali não saiu. Acabou o filme, ele foi o primeiro a ser mandado. Catou as coisas e se mandou. Então, está nas suas mãos. Deus te deu autoridade. Então você tem que dar uma de maluco, tem que dar de maluco. Tem que ter coragem para dar uma de maluco, mas você dê uma de maluco que funciona. Você tem autoridade, porque não adianta você. Então a paz, a Bíblia fala que a paz, ela está, enquanto ela estiver na tua mão, você faça paz com todos. Enquanto ela estiver depender de você, faça paz com todos. Mas quando não depender mais de você, aí a gente vai para a guerra, mas até ali você vai na paz, porque a paz de Deus é diferente. Tá? E por último, para a gente fechar, a longanimidade. Então, a longanimidade
Aí está dizendo paciência, né? Tem algumas versões que diz paciência. Eu também prefiro longanimidade, que é o termo mais correto. Porque é o quê? É o ânimo longo, né? Que a palavra em grega, a palavra grega, fala de longura de espírito. Se refere ao espírito. É uma coisa que, um processo que acontece no espírito e é um processo longo. Então, não é para amanhã, tá? Então, a paciência ou a longanimidade, tá? A longanimidade é mais que paciência, né? Porque é um processo gigantesco na tua vida, tá? Deus vai fazer esse processo durante muito tempo na tua vida. Vai demorar um pouquinho. Vai ser um processo. Deus fez esse processo com o judeu, né? E quando Deus tirou o judeu do Egito, o que ele fez? Mandou reunir em tribo, morar em tenda e fazer o quê? Armar sua tenda onde? Uma do lado da outra pessoa. Passou a existir vizinho. E às vezes a porta da tua tenda está na casa da porta da outra tenda. Então a paciência tinha que ser grande. Porque ali eles exercitaram paciência 40 anos no deserto. Não foi brincadeira. Então, porque diz que tem um provérbio judeu que diz que basta 2 judeus para ter 3 opiniões contrárias. Então o judeu ele é de briga, ele é de contenda, ele é de confusão, ele é de murmurar. Então Deus tem que trabalhar isso na vida dele com longanimidade, uma coisa longa, bem demorada, né? Mas que vai produzir fruto na vida da gente, porque a gente precisa. É uma coisa que na igreja não é muito, a gente não valoriza muito. O que a gente é ensinado? Você quer alguma coisa? Então o que você tem que fazer? Profetiza, irmão. Determina. Dê a ordem. Ele fala assim: espera pacientemente no Senhor. Calma, Deus vai vir na tua direção. Ele vai fazer, mas espera. Isso, o cristão gosta disso? Não. Ele quer pra já, imediato. Às vezes quando eu vou, a pessoa às vezes me contar coisas, sonho. Uma vez uma veio me contar o sonho. Que Deus está me chamando para o ministério, porque eu via vasos, Deus somando vasos. Amém. É verdade. Esse sonho, você entendeu o sonho? É isso mesmo. Deus está me chamando para o ministério. Mas o que você viu nesse sonho? Você estava no ministério? Não. Você via vasos sendo trabalhados para entrar no ministério. Então, entre a profecia, dos chamados de Deus e a realização do propósito de Deus, há um caminho gigante pela frente. Ele vai te exercitar na paciência, até que você exerça o teu chamado. Não é para amanhã. Ele não te chama hoje, fala: olha, você vai ser pastor, amanhã você é pastor. Não. Ele vai trabalhar na sua vida, ali você vai demorar. Porque você precisa passar por processos que, para ver se você está preparado. Porque se você é uma pessoa que sai da igreja e se desvia por qualquer coisa, você não está preparado. E esse casal que veio me procurar, a esposa dele, ela tinha um ciúme avorante. E ele ia ter que aconselhar os irmãos e as irmãs também. O pastor, ele aconselha as mulheres também. Então, como é que ela ia suportar? Porque quando ele virava o pescoço assim, ela beliscava ele, mas não está pronta. Não está pronta ainda. Aí aconteceu: não, mas Deus chamou, foram. Eu falei: não vai, porque é roubado. Deus chamou vocês, mas não agora. Porque teve um pastor que chamaram eles, tal. Não, é de Deus. Não é de Deus. Não vá, porque não vai dar certo. Não deu certo. Não deu certo. Porque as pessoas querem fazer a jato. E Deus, ele é paciente. Ele não tem pressa. Deus não tem pressa nenhuma para fazer qualquer coisa na nossa vida. Porque quando ele fizer, vai ser perfeito. E vai ser na hora exata. É naquela hora. Então, se você não tiver paciência para esperar, você vai sofrer muito. Teve outro casal também que, Deus, eu estou sentindo até as dores de parto. Porque eu falei: minha filha, não vai rolar. Porque não é a hora ainda. Entre o chamado, eu falei para ele: Deus vai.
vai bater na tua vida de todos os lados. Ele vai provar toda a tua vida inteira para ver se você está preparado, se você quer. Aí, mas foi uma coisa assim impressionante. A Deus bateu no casamento, bateu na família, bateu nos filhos, no ministério, tudo, no trabalho, foi tudo. Ela até chegou a perder a casa que ela comprou. Porque se ela dizia que ela queria fazer o ministério dela em outra cidade. Então, ok, ele falou, ok, você quer fazer uma outra cidade? Vamos ver se você está presa aqui nessa cidade. Aí ela acabou perdendo a casa dela. Aí eu falei, você não falou que queria fazer uma outra cidade? Você tem que pensar o teu coração para ver se você está preso. Aí essa cidade ainda mesmo, se você não está querendo ir para outra. Mas no final Deus restituiu e ela conseguiu de volta. Mas Deus faz assim, Ele testa o nosso coração para ver se você está exercitando a paciência. Se você é paciente, eu vou esperar no Senhor. Tem os Salmos 40, conhecidíssimo, né? Ele fala o quê? Que eu esperei com paciência onde? No Senhor. Esperei nele. E o que aconteceu? Ele inclinou para mim o seu ouvido e ouviu meu clamor. Então, esse processo só aconteceu porque eu esperei. Porque se eu não esperasse, Deus não ouviria a minha oração. Porque Ele falou para você, espera. Ele falou para você, espera que eu vou responder. Se você não esperar, se você tomar atitude precipitada, você corre na frente e depois fala, não deu certo, Deus falou que ia. Não, Ele falou, mandou você esperar. Por que você correu na frente? Por que você foi lá e fez do teu jeito? Espera no Senhor, né? E ele fala assim, e ele me tirou, então ele ouviu meu grito de socorro, e o que ele fez? Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés aonde? Uma rocha, né? Firmou meus pés num lugar seguro. Então quando você espera no Senhor, você está num lugar seguro. É o lugar mais seguro que você tem, é quando você espera em Deus. Não é quando você age com a força do teu braço. É quando você tem paciência, esperar em Deus. Porque Ele vai te colocar num lugar seguro, protegido, tá? Numa rocha. E quando você espera no Senhor, lá em Isaías 40 me fala isso, 40:31, muito conhecido esse versículo também. Ele fala que aqueles que esperam no Senhor fazem o quê? Renovam as suas forças. Então quando você espera, olha que coisa maravilhosa. Quando você está esperando o Senhor, Ele está recarregando as tuas baterias. Aquele momento em que Deus te deixa parado, não é para te prejudicar, mas é um momento de preparo. Você está recarregando as baterias para aquilo que virá, que Deus vai te conceder. Ele fala, então você renova as suas forças, você voa como águias, corre e não fiquem cansados. Andam e não se cansam, ou seja, ficam exaustos. Então, ali, quando a espera no Senhor, ela não é uma espera passiva. Quando você está esperando no Senhor, o Espírito Santo está fazendo processo na tua vida que está te recarregando, te preparando, te fortalecendo, te dando asas para voar. Uma vez eu estava um sonho, Deus fala muito comigo sobre um sonho, né? Por isso que eu gosto de dormir, porque eu falo, eu preciso dormir, porque Deus quer falar comigo. Eu preciso dormir, porque é lá que Deus fala comigo, então eu durmo bastante. Aí, eu tive um sonho que eu estava indo num caminho e tinha pessoas querendo me assaltar lá na frente. Eu falava, Deus, se eu passar lá, estão me esperando. Já estão me esperando lá, então o que eu faço? Eu passo por lá, não passo. Ele falou, olha, eu vou te dar pés como os das costas. E aí eu me via com aqueles pés das costas mesmo, metade do corpo eram aqueles pés, né? Aquelas costas, né? Aí quando eu chegava perto do bandido lá, que eles vinham me assaltar, eu dava um salto por cima deles. E quando eu saltava por cima deles, lá eu ainda tirava o salto deles.
no sonho eu tirava sarro das pessoas. E porque eu estava passando por um problema que eu tinha que resolver, eu estava pedindo para Deus para que Ele me desse estratégia, me fizesse alguma coisa para eu ultrapassar aquele problema. Não era bem de assalto, né? Era uma outra situação. Mas naquele sonho eu entendi que Deus ia me dar forças para eu passar por cima do meu problema. Foi o que aconteceu. Ele me deu um entendimento de como agir que eu consegui passar por cima. Então, quando você está esperando uma direção de Deus, você não está perdendo tempo. As pessoas não gostam de esperar em Deus, mas é um processo necessário. Ele vai fazer com que você fique ali paradinho por um longo tempo para exercitar paciência, para quando você agir no Senhor, você agir com sabedoria, com força, conseguir vencer as dificuldades. Você tem que aprender a esperar no Senhor. Tá? Então, se quiser anotar os outros textos, não vai dar tempo de eu ler todos, mas se quiser anotar, 2 Pedro 3,15, Pedro 3,15, que fala que a paciência significa salvação. Está falando de Deus, a paciência de Deus em dar tempo de a gente se converter. 2 Pedro 3,9 também fala de paciência para que todos se arrependam. Então as pessoas falam assim, Jesus está voltando. As pessoas falam assim, fala que Jesus está voltando, e Jesus nunca volta. Aí o apóstolo Pedro vai dizer isso. Deus ele é paciente, porque está esperando as pessoas que ainda não se converteram se converter para não perecer. Ele está estendendo a graça dele. Era para ele reduzir, né, o tempo, né? Mas ele está prolongando, como ele está estendendo a paciência dele. Até para depois não ter ninguém ter desculpa de que Deus fez tudo com ele. Não. Ele demorou bastante para tomar uma decisão. Até Deus é paciente e espera, né? Tiago 5,10 fala de paciência diante do sofrimento. Colossenses 3,12 fala que a gente tem que se revestir da paciência, como se fosse uma roupa, você não pode sair sem ela. Você tem que se revestir, usar a paz como revestimento, né? 3,12? Colossenses 3,12. A Bíblia fala que a gente tem que se revestir de Cristo, né? Então, Cristo em todas essas coisas, né? Paz, alegria, mansidão, temperança, etc. Então, quando você se reveste de Cristo, você está se revestindo também de todas essas coisas. Então, você às vezes é pego de surpresa, você às vezes mostra a sua imaturidade. Às vezes você fala assim, crente imaturo. Quando um crente é imaturo? Quando ele não está revestido dessas coisas. Quando ele é atingido facilmente. Então, quando ele é atingido facilmente, a pessoa fala, não está revestido ainda de Cristo. Ele ainda não está preparado, ele não está vestido com as armas de Cristo. Porque qualquer coisinha tira ele do caminho. Qualquer coisinha tira ele da igreja. Qualquer coisinha, ele é melindroso. Se mexe com qualquer coisa, o irmão não falou comigo. Me olhou torto. Eu não vou mais para a igreja porque eu não gosto de louvor. Esse louvor não está bom. Essa pregação não está boa. Tudo está... Esse é um imaturo. É o crente imaturo, porque ele não está revestido de Cristo. Então tudo que ofende ele, se não for do jeitinho dele, ele já não gosta mais. Não tem classinha para criança, eu não vou mais. Não tem estacionamento perto da porta da igreja, não vou mais. A igreja mudou de lugar, tem que andar mais até 10 minutos, não vou mais. Então é um crente melindroso, porque ele não se revestiu de Cristo. Ele tem que se revestir de Cristo para que essas coisinhas... passa esse estágio, né? Esse estágio é para o novo convertido. O novo convertido a gente aceita tudo, né? Embora quando você é novo convertido, a gente está no primeiro amor, a gente suporta até mais coisa, né? Acho que o crente velho é que é mais melindroso. Porque a gente quando se converte, a gente faz tanta loucura com Deus, né? A gente vai em retiro, a dormir no chão, vai em vigília que dura a noite toda. Hoje a gente não quer nem ajoelhar porque dói o joelho. Não, estou com sono. Não posso. Agora, né, a gente fica velho, a gente fica todo... Não pode fazer um monte de coisa. Não faço jejum porque o meu estômago dói. Eu tenho azia, dá dor de cabeça. Eu tenho que tomar café, dá dor de cabeça. A gente fazia tanta loucura para o primeiro amor, né?
E aí depois a gente abacalha, porque o amor acaba tão rápido, né? Oh meu Deus, Deus levante a gente na sua graça e nos revista de Cristo e prepare a gente para não ir, porque o negócio vai ficar estreito, viu? O mundo está degringolando por um caminho e se você não tiver filho de Cristo, vai ser feio o negócio. Deus vai nos testar até o fio de cabelo, né? Nós estamos na geração abençoada em que a igreja está com liberdade religiosa, está propagando e tal, mas vai inverter. Esse polo vai inverter. Até a igreja católica está bandeando para o nosso lado, está virando amiga. O pastor foi lá na Síria e lá o católico e o cristão é a mesma coisa. Não tem esse negócio nem aqui que o católico é uma coisa e o evangélico é outra. Lá o bicho pega e todo mundo se junta. Está todo mundo sofrendo igual. E no sofrimento a gente aprende rapidinho. Rapidinho a gente aprende. Então, que a gente possa ter alegria em Cristo, paz no Espírito Santo e muita paciência. Muita paciência que é necessário. Amém?